café ficava na esquina onde duas ruas se cruzavam. Naquele bairro que insistia em permanecer fiel a si mesmo, enquanto o resto da cidade corria para frente, como se estivesse atrasada em algum compromisso invisível. A fachada era pintada de um amarelo desbotado, que tinha absorvido anos de chuva, sol e indiferença. Havia plantas em vasos de cerâmica penduradas nas janelas, algumas com folhas que precisavam de água, outras exibindo flores tímidas que desabrochavam no final da tarde. O cheiro de café coado pela manhã se misturava permanentemente com o aroma de pão quente saído do forno, criando aquele perfume que tornava impossível entrar no lugar sem sorrir por reflexo. Marina passava pela porta de vidro todos os dias às 5 da tarde. Quando o sol começava a atingir o céu de cores que ninguém conseguia nomear direito, cores que ficavam entre o laranja e o rosa, cores que pareciam pertencer a um mundo um pouco melhor que o nosso. Ela tinha 32 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo prático que libertava alguns fios rebeldes durante o dia, e aquele sorriso que surgia naturalmente mesmo nos dias em que os pés doíam tanto, que cada passo parecia uma negociação com o próprio corpo. Marina tinha um rosto que não era bonito no sentido que as revistas descrevem, mas que se tornava bonito quando ela escutava alguém de verdade, quando aquele foco total chegava aos seus olhos. Vinha de uma família pequena, criada principalmente por sua mãe, que trabalhava como faxineira e ensinava à filha que dignidade não era algo que se comprava, mas algo que se construía diariamente através de ações honestas e presença genuína. O café não era grande, não competia com nada, não tinha pretensões. Comportava talvez 20 mesas, espalhadas entre o balcão de madeira envelhecida e a parede do fundo onde 2 quadros com moldura simples exibiam paisagens de lugares que ninguém ali conhecia pessoalmente, mas que todos imaginavam visitar algum dia. A luminária do teto era feita de vidro leitoso, e quando acesa, projetava uma luz morna que fazia as pessoas parecerem melhores do que realmente eram, ou talvez revelasse a verdade sobre como todos merecemos ser vistos. O chão era de cerâmica imitando madeira, gasto em alguns lugares onde milhares de pés passaram durante anos, e havia sempre uma rádio tocando baixo, transmitindo músicas que ninguém escolhia, mas que todos aceitavam como parte do ambiente. Dona Célia era a proprietária, uma mulher de 70 anos que começava o dia antes do amanhecer e encerrava quando o último cliente saía. Ela tinha cabelos brancos cortados curtos e prático, e aquele jeito de se mover que vinha de uma vida inteira em pé. Dona Célia havia comprado aquele café aos 55 anos, quando o marido faleceu e deixou uma pequena herança. Muitos disseram que era loucura. Uma mulher daquela idade começar um negócio. Mas ela sabia que não era loucura. Era a necessidade de criar algo seu, de ter um lugar onde pudesse deixar sua marca no mundo. Marina trabalhou ali havia 7 anos, desde que precisou deixar outro emprego onde o chefe a olhava de um jeito que a fazia sentir pequena, como se não merecesse tomar espaço no mundo. Ele a chamava de menina, mesmo depois que ela pediu para ser chamada pelo nome, e seu sorriso era o tipo que deixa marcas na alma de uma pessoa. No café as coisas eram diferentes, simples, honestas, respeitosas. O velhinho começou a vir aproximadamente 5 anos atrás, em uma terça-feira nublada de março. Ninguém sabe exatamente de onde tinha vindo, ou se tinha vindo antes e ninguém notara. Seu nome era Seu Roberto, ou só Roberto, como a maioria das pessoas chamava quando se dirigia a ele. Tinha 83 anos quando Marina calculou pela primeira vez baseada no jeito como ele se movia. Depois, quando ela finalmente perguntou diretamente e ele confirmou rindo, aquele riso que parecia vir de um lugar profundo do peito. Seus cabelos eram brancos como algodão recém-colhido, e ele sempre usava camisetas de cores claras, azul ou bege, com calças jeans desbotadas que pareciam ter décadas de histórias guardadas nas costuras. Uma cicatriz fina marcava seu rosto do lado esquerdo, perto da têmpora. Uma linha clara que dizia uma história que ninguém ali perguntava sobre, porque no café respeitava-se o direito das pessoas de guardarem seus próprios segredos. Ele chegava sempre no mesmo horário, por volta das 3 da tarde, quando o café ainda estava naquele período calmo entre o almoço e o café da tarde, quando as conversas aconteciam em tom baixo e deliberado. Sentava-se na mesma mesa, a número 7, perto da janela,
de forma que pudesse ver a rua e as pessoas passando, observando a vida como um filme que não exigia sua participação. Marina era quem o atendia, mesmo quando outras garçonetes estavam disponíveis. Nos primeiros dias ele pedia café coado e um pedaço de bolo, geralmente de banana com cobertura de calda feita no mesmo dia. Depois começou a pedir café com leite em uma caneca de cerâmica branca e um pão de queijo ainda quente. Depois, durante o inverno, quando o tempo ficava úmido, apenas café com leite e às vezes uma tapioca morna, que aquecia as mãos enquanto bebia. E Marina, sem nunca falar muito, aprendia o que ele gostava e já vinha preparando antes mesmo dele terminar de se sentar, conhecendo aquele homem através de suas escolhas silenciosas. Nos primeiros meses, Roberto não falava quase nada. Bebia o café devagar, observava a rua, acompanhava os movimentos das pessoas lá fora e às vezes fechava os olhos como se estivesse curtindo aquele momento, como se fosse um tesouro que não podia ser desperdiçado. Marina respeitava profundamente o silêncio dele. Ela mesma gostava de silêncios. Aqueles silêncios que não pesam, mas que acalmam, que não deixam vazio, mas que preenchem. Havia algo de digno em não precisar preencher cada segundo com palavras baratas e vazias. Mas com o tempo, devagar, as coisas começaram a mudar de forma quase imperceptível. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias que tocam o coração e transformam nossas perspectivas sobre o que realmente importa na vida. Roberto começou a fazer pequenos comentários sobre o tempo, dizendo quando parecia que ia chover e como gostava daquele cheiro de terra molhada que vinha antes. Comentava sobre a rua, sobre como aquele bairro era diferente, como as pessoas dali ainda se cumprimentavam nos olhos. Falava sobre como aquele café era um bom lugar para se estar, um lugar que tinha alma. Marina respondia com frases curtas, mas genuínas. Não aquelas respostas automáticas que a maioria das pessoas oferece sem realmente estar presente. E devagar, muito devagar, como uma planta que cresce durante a noite e só percebemos semanas depois, uma amizade começava a brotar daquela rotina compartilhada, daquela presença repetida que ia criando raízes. Os anos passaram daquela forma que os anos realmente passam, quando a vida é feita de pequenas rotinas que se repetem como uma música que aprendemos de cor. Roberto falava cada vez mais, e Marina ouvia com atenção de verdade, com aquela atenção que vem de uma criança que foi ensinada a escutar, não aquela atenção fingida que a maioria das pessoas oferece enquanto pensa em outras coisas. Ele contava sobre coisas do passado com detalhes vívidos, descrevia um lugar onde trabalhou, uma fábrica onde passou 40 anos, como o chão era duro e como seus pés aprenderam a doer de um jeito que nunca mais parou. Falava sobre viagens que tinha feito quando era mais jovem, quando tinha dinheiro e saúde e tempo, aquela combinação rara que não volta mais. Marina contava sobre sua filha, que estava na 5ª série e era tímida como a mãe tinha sido, e como ela sonhava que a filha tivesse mais coragem no mundo do que ela mesma conseguira reunir. Contava sobre como era difícil, às vezes, vir trabalhar quando o corpo cansava, quando as contas chegavam e o dinheiro não era o suficiente. Roberto a chamava de Marina, e nunca de garota ou moça, como alguns dos clientes faziam. Ele se lembrava de detalhes que ela comentava, sabe-se lá quando, em conversas que pareciam insignificantes. Uma vez Marina mencionou que sonhava em fazer um curso de culinária, em aprender coisas novas, em transformar sua vida através do conhecimento. Meses depois, quando ela tinha esquecido completamente dessa conversa, Roberto perguntou como estava progredindo. Marina sentiu um aperto no peito ao perceber que alguém se lembrava do que ela desejava. Dona Célia observava tudo isso com aquele olhar que as pessoas mais velhas desenvolvem ao longo dos anos. Aquele olhar que consegue enxergar coisas que outros perdem completamente. Ela dizia para Marina que era bonito ver aquela amizade crescendo, que era raro encontrar conexões verdadeiras naquele mundo apressado. Marina sentia calor subir pelo rosto e mudava de assunto, como sempre fazia quando alguém tocava em algo que ela preferira manter em silêncio. Mas era verdade. Era bonito, era raro. Era um desses presentes que a vida oferecia sem pedir nada em troca, além de presença e escuta genuína. O café continuava sendo um lugar de rotina para Marina, mas agora era uma rotina que tinha significado que ia além do simples cumprimento de deveres. Chegava no final da tarde, preparava as coisas com cuidado, atendia os clientes com aquela presença genuína que Dona Célia admirava, limpava as mesas com atenção,
Saía quando Dona Célia determinava que o expediente tinha terminado. Ia para casa em um ônibus lotado, onde se espremiam pessoas de histórias diferentes, todas cansadas do mesmo jeito. Cozinhava algo simples para a filha, geralmente arroz e feijão com um pouco de carne moída, acompanhado de uma salada colorida que ela tentava variar para que a filha comesse vegetais. Ajudava com o dever de casa, aqueles exercícios que pareciam cada vez mais complexos conforme os anos passavam, e que a filha frequentemente perguntava se Marina sabia responder. Lia um pouco antes de dormir, romances ou histórias que emprestava de vizinhas, e em meio a toda aquela rotina que poderia parecer monótona para quem olha de fora, havia aquele momento quando Roberto chegava ao café, sentava-se próximo à janela, e Marina sabia que seu dia tinha ganhado um pequeno significado, que ia além de apenas ganhar o dinheiro que precisava para sobreviver. 5 anos é muito tempo na vida de uma pessoa. É tempo o suficiente para que as coisas mudem completamente, ou permaneçam exatamente as mesmas, como se o tempo não tivesse poder sobre elas. Para Marina e Roberto, tinha sido tempo o suficiente para que uma amizade verdadeira florescesse naquele café de esquina, naquele bairro que recusava envelhecer como os bairros modernos recusam ter história. Era uma amizade sem pretensão, sem drama, sem exigências, sem aquelas cobranças invisíveis que a maioria das amizades carrega. Era apenas 2 pessoas compartilhando o mesmo espaço e descobrindo que a companhia silenciosa podia ser mais valiosa que qualquer conversa pomposa cheia de fingimentos. Havia uma cadência naquela amizade que ninguém precisava ensinar. Marina aprendia os padrões de Roberto sem que ele pedisse. Ela sabia que nas terças e quintas ele chegava um pouco mais cedo, por volta das 2:30, e que nos dias mais quentes pedia café gelado em vez de quente. Sabia que aos domingos ele não vinha. E Marina descobriu, sem nunca ter perguntado, que Roberto passava os domingos com sua família. Sabia que quando ele entrava com o casaco azul era porque tinha chovido ou ia chover, porque ele era uma daquelas pessoas que ainda confiava em sinais do corpo para prever o clima. Roberto também aprendia Marina. Sabia quando ela tinha dormido pouco, porque seus olhos ficavam um pouco mais vermelhos nas extremidades. Sabia quando ela tinha brigado com a filha porque seu sorriso levava mais tempo para chegar, como se precisasse empurrá-lo para fora. Sabia que ela gostava quando ele pedia algo que dava trabalho, porque Marina adorava ter uma razão para se mover, para criar algo. Se essa história tocou seu coração, clique em valeu demais para que ela alcance outras pessoas que também buscam entender a beleza das conexões simples e verdadeiras. O café da tarde deles tinha rituais próprios que evoluíram organicamente ao longo dos anos. Roberto sempre chegava e se sentava primeiro. Depois Marina chegava com uma bandeja, e mesmo que ele não pedisse nada, ela sempre trazia algo. Um café com leite, sempre feito do jeito que ele gostava, com aquele café mais encorpado misturado com leite morno, em uma xícara específica que Dona Célia tinha reservado para ele. Frequentemente vinha acompanhado de um biscoito caseiro, de broa de um bolo que Dona Célia tinha preparado naquela manhã. Eles não falavam sempre. Às vezes Marina se sentava por alguns minutos porque Dona Célia permitia aqueles pequenos desvios na rotina. E naqueles momentos de silêncio compartilhado, olhando para a rua, observando as pessoas passarem, as máquinas pararem nos semáforos, havia uma comunicação que transcendia as palavras. Roberto começou, depois de alguns anos, a compartilhar histórias mais profundas. Contou que tinha sido casado uma vez, que tinha um filho que morava longe, que tinha netos que via poucas vezes porque a vida tinha se tornado complicada, porque as distâncias que crescem entre as pessoas são frequentemente maiores que as distâncias geográficas. Falou sobre como seus pés o deixavam sozinho agora, como seu corpo era um traidor que insistia em recordá-lo de sua finitude. Marina o escutava com aquela qualidade de presença que parecia cada vez mais rara no mundo. Ela não oferecia conselhos que não pedira, não oferecia pena que o rebaixaria, apenas escutava, e o fato de ser escutado por alguém que realmente se importava parecia ser o que Roberto precisava. Marina também compartilhou coisas mais profundas. Contou sobre seu medo de não conseguir dar à filha uma vida melhor, sobre as noites em que chorava de cansaço ou de medo. Contou sobre seu sonho de fazer aquele curso de culinária que mencionara, como ela folheava revistas que encontrava na rua e imaginava criar pratos bonitos,
transformar sua vida através do conhecimento. Contou sobre como às vezes se sentia invisível, como as pessoas passavam por ela e não a viam, como se ela fosse um móvel do lugar, parte fixa da paisagem, e Roberto a ouvia com uma atenção que a fazia perceber que ela era completamente visível para ele, que importava, que seu desejo tinha importância. O bairro mudava muito lentamente. Novas lojas aparecem e desaparecem. Prédios ganham novos donos e novos usos, mas havia algo que permanecia fixo, e era aquele café de esquina. Era como um coração pequeno que continuava batendo enquanto tudo ao redor pulsava com ritmo diferente. Dona Célia envelhecia também. Seus movimentos ficavam um pouco mais lentos. Mas seu caráter permanecia tão firme quanto sempre tinha sido. Às vezes, clientes novos chegavam, pessoas apressadas que queriam apenas um café rápido, que falavam ao telefone enquanto bebiam, que não percebiam que estavam em um lugar que tinha alma, mas aqueles que voltavam, aqueles que realmente viam o lugar, eles permaneciam, criando uma comunidade silenciosa de pessoas que entendiam o valor daquele espaço. Marina observava tudo isso e pensava sobre como era possível que sua vida tivesse adquirido tanta profundidade em um lugar tão pequeno. Pensava sobre como Roberto tinha entrado em sua vida de forma tão discreta, que ela sequer notara o momento exato em que ele deixou de ser um cliente e se tornou um amigo. Como aquela transição tinha acontecido através de milhares de pequenos momentos que ninguém teria chamado de importantes isoladamente, mas que juntos criavam algo que definitivamente era importante. A filha de Marina crescia e começava a entender melhor o mundo. Uma vez, quando Marina a levou ao café, Roberto estava lá. A menina era tímida como a mãe, mas Roberto tinha aquela qualidade de fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Ele conversou com ela sobre a escola, perguntou seus interesses e escutou as respostas como se fossem as coisas mais fascinantes que tinha ouvido em anos. Depois, quando saíram do café, a filha perguntou se aquele senhor era um avô porque ele parecia avô. Marina não soube como responder porque Roberto era muitas coisas, mas avó não era oficialmente nenhuma delas, mas de alguma forma, no coração, ele era próximo disso também. Clique em Valeu Demais se você também conhece alguém que mudou sua vida, simplesmente estando presente, mudando a forma como você se vê a si mesmo no mundo. 5 anos não é o mesmo que infinito, embora às vezes pareça. Há uma verdade cruel sobre as amizades que construímos em torno de alguém que é significativamente mais velho que nós. Elas carregam sempre aquela sombra de que não durarão para sempre. Marina sabia isso em algum nível, mas era o tipo de conhecimento que ela mantinha bem no fundo, escondido atrás de outras preocupações mais imediatas. Roberto parecia bem, realmente bem para alguém de sua idade. Tinha aquela energia que vinha de quem tinha aprendido a viver bem, que não desperdiçava movimento em coisas que não importavam. Seus olhos eram ainda brilhantes e seu sorriso era ainda genuíno. Não aquele sorriso de quem está contando os dias. Mas a vida tem um jeito de mudar tudo em um momento que ninguém consegue prever. Foi em um dia de quinta-feira, durante a estação do outono, quando as folhas começavam a cair das árvores e o ar ganhava aquela qualidade que fazia as pessoas se mexerem mais devagar. Marina chegou ao café no final da tarde, e Roberto não estava ali. Isso não tinha acontecido em 5 anos. Ele tinha suas exceções, seus domingos com a família, seus dias ocasionais em que não vinha, mas havia um padrão, uma previsibilidade. Naquela quinta-feira não havia explicação. Marina se moveu pelo café como se estivesse dentro de um sonho que não conseguia acordar. Sua mesa número 7 permanecia vazia, esperando. Ela limpou outras mesas, atendeu outros clientes, preparou cafés e pães de queijo, com a mesma eficiência de sempre, mas seu coração batia em um ritmo diferente, como se soubesse algo que sua mente ainda se recusava a aceitar. Quando o expediente terminou, ela perguntou para Dona Célia se sabia algo sobre Roberto, se ele tinha vindo mais cedo, se tinha mandado recado. Dona Célia apenas balançou a cabeça, seu rosto mostrando aquela sabedoria que vem de viver muitas décadas observando padrões de vida. Os dias seguintes foram assim. Marina chegava e esperava, Roberto não vinha. Seu coração começava a descer cada dia um pouco mais. Ela não tinha um número de telefone, um endereço, nada além daquele conhecimento incorporado de quem ele era através de 5 anos de convivência.
Perguntou a alguns clientes regulares se alguém o conhecia, se tinha informação sobre onde morava ou se sabia algo. Alguns simplesmente balançavam a cabeça. Outros ofereciam conjecturas que pareciam menos informações e mais inventos. Marina dormia mal durante aquela semana, seu corpo respondendo a uma ansiedade que não conseguia verbalizar completamente. Se essa história tocou seu coração, compartilhe nos comentários se você também já sentiu essa angústia de perder alguém que não é seu de direito, que é apenas alguém que entrou em sua vida e se tornou importante. No sexto dia, um sábado, alguém entrou no café que Marina não reconheceu imediatamente. Era um homem de uns 55 anos, com aquele corpo que mostrava uma vida de movimento, cabelos que tinham um fio de branco, olhos que eram familiares de um jeito que a deixou confusa. Ele procurou por Dona Célia, que estava atrás do balcão. Conversaram por alguns minutos em tons baixos. E depois ele perguntou por Marina especificamente. Dona Célia apontou para ela. O homem se aproximou da mesa onde Marina estava organizando os guardanapos em um dispensador. Ele tinha aquela expressão que as pessoas ganham quando precisam informar algo que ninguém quer escutar. Se sentou sem ser convidado, o que quebrou aquele protocolo silencioso que a maioria das pessoas respeitava naquele lugar. Marina sentiu algo estranho no ar, alguma coisa que puxava pelo seu peito como se tivesse alguma coisa pesada amarrada ali. Meu nome é Andrés, disse o homem, e sou filho de Roberto. Marina sentiu o ar sair de seus pulmões, mas esperou, porque sabia que havia mais. Seu pai falou muito sobre você, Marina. Falou sobre como você escutava dele, como você o fazia sentir que importava. Ele entrou no hospital no início desta semana. Pneumonia, inflamação dos pulmões, complicações. Os médicos fizeram o que puderam. Mas ele era um homem velho, Marina. E seu corpo estava cansado de lutar. Ele faleceu ontem à noite com meu irmão e minhas irmãs presentes. E na última hora, ele pediu que alguém viesse falar com você. Marina não conseguia respirar direito. O mundo ao seu redor estava fazendo aquele movimento que o mundo faz quando recebemos uma informação que muda tudo, que faz as cores parecerem diferentes, que faz o ar parecer mais denso. Andrés continuou. Meu pai era difícil em muitos aspectos. Ele era um homem que não sabia muito bem como amar, como permanecer próximo. Nosso relacionamento era complicado. Mas quando chegou ao final, quando estava realmente finalizando, ele falava sobre você, sobre como você tinha feito seus últimos anos serem menos solitários, como você tinha visto dele um jeito que nossa própria família às vezes não conseguia ver. Andrés permanecia sentado na frente de Marina, e ela sentia como se estivesse flutuando fora de seu corpo, como se esse momento fosse acontecendo a alguém mais, não a ela. Havia uma surpreendente falta de dramaticidade em tudo aquilo, o que a tornava ainda mais real, ainda mais difícil de aceitar. As lágrimas não vieram imediatamente. Primeiro veio aquela dormência que a mente cria quando recebe informação demais para processar. Dona Célia, que tinha observado tudo de seu lugar atrás do balcão, se aproximou quietamente e colocou uma mão no ombro de Marina, aquele gesto simples que carrega toda uma vida de compreensão. Andrés então tirou uma caixa de dentro de uma bolsa que carregava. Ela era pequena, feita de papelão marrom, e havia algo escrito em uma etiqueta em cima. Marina reconheceu a letra antes de ler as palavras. Para Marina, do seu Roberto. As mãos dela tremiam quando pegou a caixa, quando a abriu com cuidado, como se algo frágil estivesse dentro esperando ser quebrado pela falta de delicadeza. Dentro havia cartas. Várias cartas escritas em uma letra que tinha se tornado familiar através dos anos. Aquela letra que ela via em recados deixados em guardanapos, em desenhos que Roberto ocasionalmente fazia enquanto esperava seu café. Cada carta tinha uma data começando de alguns meses atrás. Marina pegou a primeira, datada de junho, e começou a ler. A letra de Roberto era lenta, mas clara, como se ele tivesse dedicado tempo e cuidado em cada palavra. Querida Marina, começava a primeira carta. Espero que você nunca leia isso, porque isso significaria que eu não estou mais ali tomando café todas as tardes. Mas se você está lendo agora, é porque chegou o momento que todos nós sabemos que chegará, e que preferiríamos ignorar enquanto pudermos. Quero que você saiba algo que talvez nunca tenha dito em voz alta. Marina sentiu as lágrimas caírem agora, escorrendo por seu rosto enquanto lia. Roberto escrevia sobre como ela tinha entrado em sua vida no momento exato que ele precisava, como ela tinha feito seus últimos anos serem menos solitários.
Escrevia sobre como ele observava ela lutando, mantendo sua dignidade apesar de tudo, criando sua filha com uma força que o impressionava. Escrevia que, se pudesse voltar no tempo, teria querido ter mais coragem de dizer algumas coisas em voz alta, de não ter deixado que o tempo passasse sem compartilhar completamente o que sentia por aquela amizade. Clique em Valeu demais e deixe seu coração falar, porque às vezes os arrependimentos nos ensinam mais sobre o que realmente importa do que qualquer outra lição que a vida oferece. Havia mais cartas. A segunda era de agosto. Nela, Roberto escrevia sobre memórias específicas, momentos que Marina tinha esquecido completamente, mas que para ele tinham permanecido brilhantes e vívidos. Escrevia sobre o dia em que Marina havia contado sobre seu sonho de fazer o curso de culinária e como ele pensava sobre aquilo frequentemente, imaginando Marina em uma cozinha, criando coisas bonitas, transformando sua vida. Escrevia que realmente acreditava que ela teria a coragem de fazer isso, que tinha uma força que provavelmente nem percebia que possuía. A terceira carta, de setembro, era mais curta. Roberto escrevia que sabia que o tempo estava passando mais rápido agora, que seu corpo estava contando uma história diferente, mas que não tinha medo, porque tinha tido a sorte de conhecer Marina, tinha tido a sorte de ser amigo dela, e isso tinha transformado sua vida em algo significativo. Escrevia que queria que ela soubesse que se pudesse deixar algo para trás, seria saber que tinha deixado um impacto em alguém que tinha importado de verdade. Marina continuou lendo enquanto as outras pessoas no café iam embora, enquanto a noite caía lentamente sobre a cidade, enquanto Dona Célia permanecia próxima, dando o espaço que Marina precisava enquanto mantendo aquela presença que acalmava. Cada letra, cada palavra, tinha sido escrita com o conhecimento de que Roberto estava se despedindo, mas de um jeito que não era depressivo ou desesperado. Era apenas alguém compartilhando verdade. Aquela verdade rara que as pessoas só encontram quando confrontadas com sua própria finitude. Andrés também permanecia ali, bebendo um café que Dona Célia tinha trazido, dando a Marina o tempo que ela precisava. Quando finalmente ela terminou de ler todas as cartas, ela olhou para ele com os olhos vermelhos e a respiração tremendo. Andrés falou então sobre o testamento de Roberto, sobre como ele tinha deixado uma quantia de dinheiro. Não era muito, mas era algo, com uma instrução específica de que fosse para Marina. Para o curso, escrevia em uma nota: para que você tenha a coragem que sé que tem. Marina não conseguia processar isso. Não conseguia processar que Roberto tinha planejado isso. Tinha cuidado disso. Tinha pensado em seu futuro mesmo sabendo que ele próprio não estaria aqui para ver. Ela pegou a caixa com as cartas contra o peito, como se pudesse protegê-la, como se pudesse manter Roberto próximo de alguma forma através daquela caixa. Dona Célia ofereceu água, ofereceu chá, ofereceu apenas sua presença silenciosa, que às vezes era exatamente o que uma pessoa precisava. Marina permaneceu ali no café, naquele lugar que tinha se tornado sagrado por causa da rotina compartilhada, lendo e relendo as cartas, deixando cada uma delas penetrar em seu coração, entender que a amizade que tinha construído com Roberto tinha sido tão importante para ele quanto era para ela, talvez até mais. Quando finalmente chegou a hora de sair, Andrés a ajudou a se levantar. Ele deu seu número de telefone, oferecendo-se para qualquer coisa que ela precisasse, e aquele gesto tão simples era claramente vindo de alguém que estava aprendendo a entender aquilo que seu pai tinha visto em Marina, aquela qualidade de humanidade que tornava a presença dela especial. Os dias que se seguiram foram repletos de um tipo de dor que Marina não tinha palavras para descrever. Não era a dor aguda que vem de uma perda súbita e inesperada, porque, em algum nível, Roberto tinha se despedido através daquelas cartas. Era uma dor mais profunda e silenciosa. O tipo que permanece como um hóspede indesejado que não consegue ser convidado a sair. Marina continuava indo ao café, porque não ir seria admitir que aquilo tinha realmente acontecido, que aquela mesa número 7 permaneceria vazia de agora em diante. Dona Célia percebeu a mudança em Marina. Seu corpo estava ali, seu sorriso ainda aparecia quando necessário, mas algo tinha mudado em seu interior. Tinha uma qualidade mais frágil agora, como o vidro que poderia quebrar com uma palavra errada. Dona Célia, em sua sabedoria, não oferecia conselhos ou condolências excessivas, apenas respeitava o espaço que Marina precisava para processar sua perda,
enquanto mantinha aquela firmeza silenciosa que comunicava que ela estava ali se Marina precisasse. Durante esse tempo, Marina releu as cartas de Roberto múltiplas vezes. Cada leitura revelava algo novo, alguma nuance que ela tinha perdido nas leituras anteriores. As cartas não eram longas, mas eram densas com significado, com aquela qualidade que vem de alguém que sabia que tinha tempo limitado para dizer tudo o que precisava dizer. Roberto tinha sido sábio em suas palavras, economizando aquelas que não eram necessárias, destacando apenas o essencial. Se essa história tocou seu coração, por favor, deixe um comentário contando sobre alguém que marcou sua vida, através da simples ação de estar presente, de se importar verdadeiramente. Uma semana após a morte de Roberto, Andrés voltou ao café. Desta vez não vinha sozinho, vinha acompanhado de sua mãe, a mulher que tinha sido casada com Roberto muitos anos atrás. Ela era uma senhora de seus 70 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam histórias. A primeira coisa que ela fez ao ver Marina foi se aproximar e abraçá-la. Um abraço longo que comunicava respeito, gratidão e aquela compreensão mútua de que tinham perdido alguém importante. Ela se sentou à mesa com Marina e contou histórias sobre Roberto quando era mais jovem, quando estava cheio de vida e planos. Contou sobre como ele tinha mudado com o passar dos anos, como a solidão o tinha transformado, e como até pouco tempo atrás, ele parecia estar reconhecendo algo que havia perdido. Disse que Andrés tinha lhe contado sobre Marina, sobre como seu ex-marido falava sobre aquela garçonete que o escutava, que o via, e ela tinha querido conhecer a pessoa que tinha trazido alegria de volta à vida do homem que tinha amado. Marina ouviu essas histórias e começou a entender uma coisa que não tinha realmente considerado antes, que aquela amizade com Roberto tinha sido tão significativa para ele quanto tinha sido para ela, talvez de um jeito mais profundo, que ela tinha oferecido algo que sua própria família não tinha conseguido ofertar, talvez por estar muito próxima demais, por estar carregando seus próprios problemas, que sua presença simples, aquele ato de escutar genuinamente, tinha transformado os últimos anos de um homem que estava chegando ao final de sua vida. Mas havia ainda uma coisa que Marina não conseguia processar completamente. Andrés tinha mencionado o dinheiro que Roberto deixou, e Marina não tinha realmente acreditado que fosse real. Pensava que tinha sido uma coisa bonita de se dizer, mas que a realidade prática seria diferente. Quando Andrés apresentou os documentos, quando ela viu o número em preto e branco, compreendeu que Roberto tinha planejado isso realmente, que tinha ido até um advogado, que tinha deixado instruções claras. Aquele dinheiro era o suficiente para o curso de culinária, para os livros, para os materiais. Era o suficiente para que Marina tivesse espaço para respirar um pouco, para sonhar um pouco mais, para começar a construir algo que tinha deixado ser apenas um sonho durante muito tempo. Marina chorou quando compreendeu isso, porque significava que Roberto tinha investido em seu futuro, que tinha acreditado em seus sonhos tanto quanto ela tentava acreditar. Clique em Valeu demais se você também já recebeu um ato de bondade que mudou completamente a trajetória da sua vida e do seu futuro. Nos meses que se seguiram, Marina começou a fazer pesquisas sobre cursos de culinária. Descobriu que havia uma escola não muito longe de sua casa, oferecendo cursos noturnos que se encaixavam em seu horário de trabalho. Conversou com Dona Célia sobre a possibilidade de ajustar suas horas, e Dona Célia, que desde o começo tinha compreendido a importância disso, foi totalmente apoiadora. Então, em um começo de ano novo, Marina se inscreveu. Aquele primeiro dia de aula foi aterrorizante. Marina era mais velha que a maioria dos outros alunos, e sentia-se fora de lugar, como se estivesse em um mundo que não era feito para pessoas como ela. Mas conforme as semanas passavam, conforme começava a aprender técnicas, conforme começava a entender as combinações de sabores, conforme começava a criar coisas bonitas com suas próprias mãos, algo dentro dela começou a se transformar. Ela estava se tornando alguém diferente, alguém que tinha começado a acreditar em suas próprias possibilidades. E cada vez que alcançava uma nova receita, cada vez que criava algo novo, ela pensava em Roberto. Pensava em como ele tinha visto em dela, algo que ela ainda estava aprendendo a ver em si mesma. Pensava em como aquele ato de generosidade, aquele investimento em seus sonhos, tinha vindo de alguém que sabia que não estaria aqui para ver o resultado,
mas que acreditava que o resultado importava de qualquer forma. 6 meses após começar o curso de culinária, Marina alcançou um ponto de virada em sua vida que ela não teria imaginado possível apenas um ano antes. O curso estava se aproximando do final, e como parte da conclusão, todos os alunos deveriam planejar e executar um menu completo, desde a concepção até a apresentação final. Marina escolheu cuidadosamente cada prato, pensando em sabores que representassem sua jornada, que contassem uma história através de comida. Decidiu que haveria uma entrada de frutas e queijo, preparada de um jeito que revelasse a beleza nas coisas simples. Um segundo prato com legumes refogados em um azeite, que ela tinha aprendido a escolher com cuidado. Um prato principal que combinava proteína com uma redução de vinho, técnicas que tinha dominado apenas semanas antes. E para a sobremesa, um bolo que parecia simples, mas que tinha camadas de complexidade, assim como a vida de Marina, assim como a vida de qualquer pessoa que realmente tinha vivido. Dona Célia foi ao evento de conclusão do curso de Marina. Também foi a filha de Marina, que estava cada vez mais alta, que começava a entender melhor o mundo, que tinha observado sua mãe crescer e estava aprendendo que sonhos eram coisas que se conquistava através de trabalho e fé. E Andrés também foi, trazendo consigo sua mãe, aquela mulher que tinha conhecido Marina e que tinha querido estar ali para testemunhar o fruto do investimento que seu ex-marido tinha feito na vida dela. Quando Marina apresentou seus pratos, havia uma diferença em sua postura. Ela se movia com uma confiança que não tinha tido antes. Falava sobre suas escolhas culinárias com a autoridade de alguém que realmente compreendia o que estava criando. Os pratos foram elogiados não apenas pela técnica, mas pela alma que carregavam, aquela qualidade que vem de quando alguém cozinha com propósito e significado. Depois do evento, quando estavam todos reunidos ao redor de uma mesa, Andrés conversou com Marina sobre uma ideia que tinha tido. Seu pai tinha deixado um pouco mais de dinheiro do que tinha anunciado inicialmente, porque tinha havido algumas questões de herança que levaram tempo para serem resolvidas. Esse dinheiro tinha agora chegado, e Andrés queria sugerir algo. Havia um espaço disponível para aluguel próximo ao café, onde Roberto tinha passado seus últimos anos, um lugar pequeno que poderia se tornar um restaurante, um lugar onde Marina pudesse começar seu próprio negócio. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Era algo grande demais. Algo que era apenas um sonho dentro de um sonho. Algo que ela nunca teria imaginado como possível. Mas Andrés era sério. E sua mãe a sentiu com aquele sorriso de quem via claramente o que seus olhos estavam vendo. O potencial que estava ali. Se você acredita em segundas chances, em transformação através de coragem e apoio genuíno, por favor, deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir que a vida pode mudar quando as pessoas certas entram em nosso caminho. O processo de abrir o restaurante levou meses. Havia documentação, planejamento, decisões sobre cardápio, decoração, tudo aquilo que vem com a construção de algo novo. Marina trabalhou no café durante o dia e em seu novo projeto durante as noites, movida por aquela energia que vem de quando alguém finalmente está construindo algo que realmente deseja. A filha a ajudava quando podia. E às vezes, Dona Célia vinha verificar o progresso, oferecendo conselhos baseados em sua própria experiência como proprietária de negócio. O dia da abertura chegou em uma terça-feira, no início da primavera, quando as flores começavam a aparecer e o mundo parecia estar renovando a si mesmo. O restaurante não era grande. Comportava talvez 20 pessoas, não muito diferente do café que tinha sido tão importante em sua vida. Marina tinha mantido a atmosfera simples, aconchegante, com as mesmas plantas em vasos que adorava, com aquela iluminação morna que fazia as pessoas parecerem melhores que realmente eram. Na noite de abertura, vieram muitas pessoas. Vieram clientes do café que tinham acompanhado Marina durante esses anos. Vieram colegas do curso de culinária. Vieram Dona Célia e sua filha. Vieram Andrés e sua mãe. Aquela mulher que tinha se tornado amiga de Marina de uma forma que ninguém teria imaginado. E havia uma cadeira vazia na melhor mesa do restaurante, e em cima dela, uma foto de Roberto em um porta-retrato simples, junto com a caixa de cartas que ele tinha deixado. Marina moveu-se pela noite como uma dança que ela tinha estado ensaiando durante toda a sua vida sem saber. Falava com os clientes, recebia os elogios pelos pratos que tinha cozinhado
E cada vez que olhava para a foto de Roberto, sentia uma mistura de tristeza e alegria que era difícil de nomear. Havia um momento específico na noite, quando Marina se permitiu sentar-se por alguns minutos, em silêncio, olhando para o restaurante que havia criado. Pensou em como sua vida tinha mudado, como tinha começado como uma garçonete que servia café em um lugar pequeno e tinha se transformado em alguém que criava experiências através da comida. Pensou em Roberto, em como aquele homem quieto que se sentava perto da janela e observava a rua tinha reconhecido algo nela que ela mesma ainda estava aprendendo a reconhecer. Pensou em como o amor verdadeiro não é sempre romântico, às vezes é apenas alguém que acredita em você, que investe em você, que acredita que você merece uma vida melhor. Pensou em como um ato de bondade pode ecoar através dos anos, transformando vidas de formas que nunca poderíamos ter predito. Na semana seguinte, Marina foi até o café onde tudo tinha começado. Dona Célia ainda estava ali, servindo café da mesma forma que sempre tinha servido. A mesa número 7 estava ocupada por um novo cliente. Um homem que parecia estar começando sua própria história naquele lugar. Marina se sentou por alguns minutos bebendo café, olhando a rua, e entendeu que nenhum final é realmente um final, que tudo continua de alguma forma, que as conexões que fazemos permanecem vivas em nossa transformação, em nossas escolhas, em como escolhemos viver. Sua história e a de Roberto tinha terminado em um sentido, mas tinha também apenas começado de outra forma. Porque a vida não é sobre ter todas as respostas ou garantir que todos os finais sejam felizes. A vida é sobre as pessoas que escolhemos escutar, as amizades que permitimos florescer, a coragem que outras pessoas nos ensinam a ter. Partilhe essa história com aquele que você sabe que precisa compreender que a mudança é possível, que a vida pode oferecer segundas chances, que as pessoas boas ainda existem neste mundo e estão prontas a investir em você de formas que você nunca teria imaginado.